Olá pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como resolver o problema 34 do capítulo 2. Lembrando que o nosso livro texto é o Halliday, volume 1, 10ª edição. Bom, o problema 34 diz basicamente o seguinte: se você possui dois carros, um laranja e o outro verde, onde o laranja está na posição x igual a 0 e o verde na posição x igual a 200 inicialmente. Ele comenta que se o carro laranja estiver a uma velocidade de 20 km por hora, ou seja, o movimento dele for de velocidade constante, o encontro entre eles se dará na posição x igual a 44,5 metros. Então, o x do verde é igual a x do laranja em 44,5. No caso, se a velocidade for dobrada, para 40 km por hora, então se o carro laranja se mantiver a uma velocidade de 40 km por hora, esse encontro passa a ser na posição 76,6 metros. Bom, como resolve esse tipo de problema? Tem outros bastante semelhantes aí na lista. Esses problemas onde você tem dois móveis, o que você precisa fazer é exatamente a função horária de cada um deles. Então você precisa identificar qual é o tipo de movimento, se é velocidade constante, se é aceleração constante, e tá escrevendo a função horária, que é a função posição em função do tempo. No caso aqui do carro laranja, ele está com velocidade constante, Então, antes disso, a letra A então pede qual é a velocidade inicial do carro verde e a letra B vai pedir qual é a aceleração do carro verde. Então, ele está dando indícios que o carro verde está no movimento com aceleração constante. Então, voltando aqui no carro laranja, como a velocidade é constante, você tem que o V é ΔX sobre ΔT. É a fórmula aí que a gente tem para trabalhar problemas com velocidade constante. Aí abrindo aqui a equação, o ΔX é x menos x0 e o ΔT eu vou botar só como t, uma referência aí que o tempo começa a ser contado a partir do instante zero. Isolando o x, passo o t multiplicando para cá, isolo o x, eu vou ter então x do laranja é igual a x0 mais v0 laranja t. V laranja t, porque eu não preciso falar em V0 aqui, que a velocidade dele é constante. Como o problema diz que o laranja está inicialmente na posição x igual a 0, então eu posso estar tirando, colocando aqui como sendo 0. Então a fórmula fica escrita dessa maneira aqui, mais sucinta. No caso do carro verde, o carro verde aí é um movimento com aceleração constante. E a fórmula da posição em função do tempo para a velocidade constante, com aceleração constante, a gente já conhece, já demonstrou essa equação e ela tem esse formato. X do verde, então, fica igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Substituindo logo que o x0 é 200, então eu vou ter a fórmula aqui só trocando e colocando o 200. Pois bem, qual é o problema? Eu não tenho aqui nem o V0, que é o que ele está pedindo na letra A, eu não tenho o A, que ele está pedindo na letra B, mas ainda você tem o tempo e o X. Mas aí a gente vai usar as informações que foram dadas. Ele disse que se o V do laranja, for 20 km por hora, o encontro é nesta posição de 44,5. Então eu vou usar a minha equação 1, antes disso, só botando aqui, então se o V do laranja for 20 km por hora, fiz a divisão por 3,6 para estar transformando para metro por segundo. Colocando isso na equação 1, que é a equação lá do x laranja, do carro laranja, então, posição 44,5, a velocidade e o tempo. Que tempo é esse? Esse é o período, que decorre até o encontro. Então, após 8,01 segundo, haverá um encontro. Então, significa que se eu pegar esse T1 substituir aqui, na equação 2, este x eu já sei quanto é, que é o 44,5, que é a posição que ele fala que é o encontro, como a gente pode estar vendo aqui. Só que qual é o problema? Mesmo eu colocando então T1 que eu já encontrei e colocando aqui o x, que eu sei que é 44,5, eu ainda vou ficar com as incógnitas V0 e A. Então eu ainda vou ficar com duas incógnitas e não tem como resolver. O que eu vou fazer então?
por isso que ele dá a segunda situação. A segunda situação em que se a velocidade do laranja for 40, a posição de encontro é 76,6. Então eu vou fazer este mesmo procedimento aqui em cima, né? Então eu vou estar colocando agora, se a velocidade é 40, né? De novo dividindo por 3,6 para passar por metro por segundo. Uso isso na equação 1, encontro o tempo, né? Para que ocorra o encontro. A gente pode ver o tempo é menor, né, como é esperado, porque a velocidade agora do laranja é maior, então o tempo de encontro, né, vai ser um tempo menor, como a gente observa aqui. Quer dizer, agora eu vou substituir esses dois t's, né, e 2x que eu possuo e montar duas equações, para ter um sistema de duas equações, duas incógnitas. Então se eu pegar o t1 e substituir lá na equação 2, que é essa daqui, né, que a gente já conversou, então vai ficar 44,5, que é o x, né, em T1, 200 mais V0 T1, que eu tenho ali, que é 6,89, mais meio de A T1 ao quadrado. Aí, novamente, o A e o V0 ainda são incógnitas, porque eu não tenho nenhum dos dois. Faço agora, substituo o T2 na equação 2. Só que agora, se eu substituir o T2 na equação 2, o x passa a ser 76,6. Então, repete aqui, 200 mais V0 T2 mais meio de A T ao quadrado. E lembrando que o T2 eu tenho, que é 6,89. Agora perceba que eu tenho duas equações, que é a 3 e a 4, e duas incógnitas, que é o A, né, aqui, e o V0 aqui. Então, duas equações, duas incógnitas, eu consigo resolver, né? Eu posso isolar o T1 aqui, né? Porque esse aqui é um número, eu posso passar para lá, fazer subtração, jogar esse termo para o lado de lá, ou isolar daqui mesmo o V0, né? Eu falei T1 não, mas você isola o V0. Por exemplo, eu posso isolar o V0. No caso, como ele quer o V0 na letra A, então eu posso isolar o A, né? Isolo o A aqui. Isolei o A aqui, joga aqui. E aí eu vou ter o V0. Aí automaticamente tendo o V0, eu substituo em qualquer uma das duas equações e vou ter o A, né? Essa ordem não tanto faz, né? Se a gente vai encontrar basicamente as duas respostas aqui juntas, né? Que é o V0 e o A, que estão conectados para as equações 3 e 4. Então é assim que a gente resolve o problema 34. Até a próxima.